Hoje é sexta-feira e você sabe que às sextas a gente gosta sempre de colocar algum tema pra gente discutir, não pra gerar polêmica, mas pra gente pensar um pouco a respeito dos assuntos e até das atualidades, né? Porque, de verdade, assim, a vida tá tão corrida, a gente tem feito tantas coisas, né? A gente tem que cumprir aí não só com cobranças do ambiente que a gente trabalha, enfim, cobranças das pessoas que convivem com a gente, mas a gente tem nossas cobranças pessoais. E parece que cada vez mais esse excesso de coisas, esses turbilhões, doenças que parecem que cada vez aumentam mais, né? Imunidade que cai. Parece que as pessoas têm tido aí algum tipo de comportamento diferente em algumas situações. Então hoje a gente resolveu falar desse tema porque, embora pareça algo distante, não é distante. Vamos colocar imagens aí até para vocês começarem a acompanhar. Ela que é linda e que tá arrasando, queridíssima Juliana Paz, né? Ela como Bibi na novela das 8. O nome dela Ela é a Bibi, aí ela é casada com o Rubinho, né? E ela tem, enfim, agora ela tá vivendo aí um momento na novela que a paixão tá virando obsessão. Então ela é super ciumenta, enfim, quem acompanha a novela desde o início vai percebendo. Ela entrou aí nessa por causa dele, né? E claro que é uma situação particular e são outras coisas que a gente até não precisa discutir aqui. Mas fato é, quando a paixão se torna obsessão, isso não é distante. Tem um monte de gente que a gente conhece que vive um pouco disto e a gente nem desconfia. Então a gente convidou a psicóloga clínica, Janaína Leão. Bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde. Pra gente bater um papo e entender aí alguns aspectos desse tipo de comportamento. Sim. Eu fiz essa introdução porque eu acho que é muito por aí, né? Eu não sei o que você observa no consultório quando você pega um caso como esse, mas eu quero dizer que é muito por aí nesse sentido. Tem tanta coisa acontecendo que as pessoas acabam tendo uma mudança de comportamento em outras e tudo que é algo, vamos supor, a pessoa já é ciumenta, vai virar um super ciúmes porque ela está vivendo tal coisa que está deixando ela numa ansiedade maior. Isso acontece? Ou você acredita que a pessoa já tem um perfil e ela nunca vai conseguir ser um pouco ciumenta? Ela vai sempre ser muito ciumenta, muito obsessiva. Carol, é bem bacana essa tua pergunta, porque a maioria das pessoas, elas não conseguem entender que existe uma diferença, né? Tem por uma questão cultural de que o amor, quando a gente ama, tem que ser um amor exagerado. Uhum. E na realidade não é bem assim. O que acontece é que existem fatores culturais, histórico de vida, né, da pessoa, é o padrão de amor vivido, aprendido, sentido, que isso acontece tudo até a primeira infância, aproximadamente até os 5 anos de idade. E também a carência afetiva que justifica mais ou menos aquela falta de atenção que ela também não teve nessa primeira infância. Entendi. Então, esses são os fatores que vai contribuir para que a pessoa desenvolva ou não alguma necessidade de ter comportamentos impulsivos e com muita intensidade. Então, esses são os fatores que, num primeiro momento, se ligado destaca. Sempre a uma parte emocional. Exato. Né? Exato. Um afeto, enfim, algo que se lembre da infância, se foi uma criança que recebeu muito amor, que tinha essa atenção e tal. Isso. Crianças, então, que apresentam, que são, carentes já nessa fase, têm mais chances de desenvolverem... Uma predisposição, exatamente. Mais obsessão. Isso. E não só no assunto amor. Não só no assunto amor. E o amor, no caso aqui da novela, é um amor entre casal, mas isso pode acontecer também um amor de pai, um pai para um filho ou uma filha, ou de uma mãe e também entre amigos. Então o amor patológico ele pode acontecer em todas as esferas. E isso, gente, detona um relacionamento 100%, inclusive a saúde da pessoa que passa por essa obsessão, né? A gente tem alguns temas, a gente vai começar com o primeiro. Manda perguntinha, @VocêBonitaTV. Se você não precisa se identificar, se colocar assim, não quero que apareça minha foto nem meu nome, a gente não coloca, tá? Mas se você quiser contar sua história, enfim, pode ser bacana, né? Pra gente complementar o nosso assunto. Fixação pelo parceiro. Quando é que a gente percebe que já é uma fixação? A fixação ela acontece quando a pessoa ela começa a demonstrar comportamentos compulsivos de controle. Exemplo, cheque e-mail, rede social, perseguição. São pessoas que na maioria das vezes elas acabam tendo um comportamento que é exacerbado, que é acima do normal, acima do natural. As pessoas que estão ao redor dela percebem isso.
mas acabam comentando até mesmo com ela e entre si diz, mas será que isso não está exagerado? E a pessoa diz, não, imagina, tudo isso é por amor. Então a pessoa não consegue entender que ela está fixada no parceiro. Entendi, ela acha que é amor. Acha que é o amor. Só isso. que tem um detalhe, isso não é também uma desconfiança, uma insegurança? Essa obsessão vem junto com desconfiança e insegurança. Vem junto sim, em função da baixa autoestima. Então, geralmente as pessoas que elas têm uma impulsividade e que demonstram essa insegurança, isso tem a ver com a baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela vem lá, né, vem em decorrência de todo um histórico, uma estrutura familiar. Tá. Então, pessoas com baixa autoestima, elas vão tender a ter mais este comportamento. Entendi. De insegurança, precisam de autoaprovação, são pessoas que precisam que as pessoas estejam sempre olhando para ela, querendo chamar atenção. Centro das atenções. Exatamente. Puxa, interessante. É bom que a gente vai entendendo e vai se identificando. E esse ponto da fixação do parceiro também são pessoas que geralmente hoje, ainda mais com a tecnologia, tá moderno as escutas. Então, por exemplo, colocam escutas no local onde essa pessoa ela tem maior frequência no seu dia a dia. Isso. Praticamente um detetive. Ali, exato. né? E a pessoa ela fica dependente, né, do parceiro e também acaba se excluindo do convívio social. Isso é uma coisa super interessante. Ela só quer ficar com o parceiro. Só com o parceiro. Ela vive pra ele e ela tem uma preocupação excessiva com ele. Então, por exemplo, assim, eu vou querer ligar para saber onde ele tá, o que ele tá fazendo, qual é o horário do almoço e a justificativa vai ser sempre em prol do amor. Complicado isso, hein? É verdade, muito complicado. Sabe aquela frase que o amor é cego? Sei. Então, no amor patológico, realmente o amor ele é cego, porque a pessoa só vê o amor. E ela não vê a parte doente. Eu mesma conheço gente assim, que você pergunta do filho e tal, que muitas vezes é uma preocupação, né? Que tá ali crescendo. Filho? O filho, mas o marido, né? Sabe assim? Prestem atenção, tem muita gente assim. Esse assunto é um assunto atual. Vamos colocar mais um tópico, então. Olha só que interessante. Vamos construindo aí essa situação. Controlar o que o outro faz de forma compulsiva. Exatamente. Então, ela vai checar exatamente, diariamente, o que a pessoa está fazendo. O que com quem, né? Então, vai lá, vai vasculhar os seus e-mails, vai mexer nas redes sociais. A roupa que usou. A roupa que usou, cheira, né? Cheira também a roupa. Vai mexer na carteira para ver se tem notas, entra dentro do carro para vasculhar se às vezes não tem fio de cabelo. Então a pessoa, dentro da mochila das pessoas também fica mexendo e mexe em tudo, em tudo. Inclusive cria também perfis fakes nas redes sociais e se passa por outras pessoas, manda e-mail também se passando por outras pessoas. Nos conhecemos em tal lugar, quem sabe a gente pode sair para jantar, e aí dependendo do que a pessoa responde, já surge aí uma briga. Tipo, jogando um verde. Mais ou menos isso. Assim, agora eu vou fazer um comentário. Isso é um pouco de falta do que fazer. Vamos combinar. Porque quando a gente tem também um monte de coisa pra fazer, de trabalho, enfim, de objetivos e de conquista, não dá pra gastar o tempo fazendo, porque isso leva um tempo. A pessoa gasta um tempo fazendo tudo isso. Gasta muito tempo. Na realidade, a pessoa só vive para o outro. Só vive, termina, a vida termina. Não consegue trabalhar uma pessoa Não, assim? Exatamente, ainda inclusive pedem demissões. Pedem demissões. Isso. Interessante. Próximo tema. Tô ficando cada vez mais chocada, né, Juju? A cara da Juju tá ficando assim, Vamos lá, na tela. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Excesso de mensagens ou ligações. Então, uma pessoa que isso já é doentio, ela fica ligando várias vezes? Várias vezes, por dia. Mais ou menos, para ter uma ideia, é mais de 30 vezes. Às vezes a pessoa pode pegar o seu celular e ter 100 ligações, porque se ela não atendeu naquele momento. E isso são números altos e acontecem diariamente e é muito frequente. Só que as pessoas não falam sobre isso. Como que as pessoas falam? Não, eu tô ligando. Mas me ligou 30 vezes. Não, mas é que eu precisava muito urgentemente falar com você. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. A pessoa que sofre, que tem esse comportamento, ela tem noção? Não tem noção desse comportamento. E ela pode ter uma noção parcial apenas quando o término acontece.
que aí ela vai ter um choque com aquela situação e se ela busca uma ajuda, ela vai entender o que está acontecendo. Se não, pode repetir isso em outros relacionamentos. Porque uma hora o término acontece. Acontece, exatamente. E tem um ponto que é interessante também. Pode ser que aconteça que uma pessoa ela teve já relacionamentos e nunca de uma forma patológica. E determinada uma situação que aconteceu, por exemplo, uma demissão, uma perda, um acidente, pode fazer que a pessoa desenvolva esse tipo de comportamento compulsivo e o pensamento obsessivo. Entendi. Porque no caso do amor patológico, o pensamento é obsessivo. A pessoa não tira a pessoa da cabeça. Pensa insistentemente nela. E pode fazer alguma coisa tipo, criminosa, alguma coisa mais grave? Vários estudos apontam que a maioria dos casos que hoje existem de suicídio e homicídio vem de um amor doentio, de um amor patológico. Puxa vida. É verdade, não, a gente já viu, inclusive, na mídia algumas vezes. Eu não sei em que pé tá a novela, que eu não tô acompanhando. Quem tá acompanhando exatamente neste momento, eu não tô acompanhando. Mas saiu na revista já que a Bibi ia ser trocada por uma mais nova e que ela vai destruir o tal do Rubinho. Que ela vai acabar com o cara. Isso é uma história verdadeira, né? Isso. Que é o mais interessante. Vai acontecer, Fu? Você tá acompanhando? Fu noveleira. Pergunta pra Fúzica. Mais pra frente ainda. Mas tá caminhando pra isso, é isso? Tá caminhando pra isso. Então nós vamos fazer o seguinte agora. A gente vai ouvir... Ah, não, isso eu já vi, que ela subiu, que tá lá morando lá com ele, tocando terror, lá na festa do funk. Eu vi no dia do funk. Cadê Alan Brasil? Tá aí? Ei, gente, vamos dançar daqui a pouco. Lembrei, a festa do funk lá da novela, aquela festa foi legal. Mudando de assunto, né, gente? Porque tem coisa que é legal, tem coisa que é mais ou menos. Mas, enfim, foi legal. Tem lá o problema do negócio, caras. Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas quer dizer, eu fiquei curtindo as músicas, que eu adoro. Então, nesse ponto, a novela produz muito bem a trilha sonora. É bacana, eu achei a cena interessante nesse sentido. Mas, daqui a pouquinho a gente vai colocar perguntinhas do público. Alguém que tenha se identificado, que queira perguntar o que fazer para sair disso, porque, gente, tem um ponto final, que é um desastre, uma tragédia na história, né? A gente vai ouvir, na verdade... Pessoal aí da rua, vamos ouvir um pouquinho a opinião. São só mulheres, né, Fu? Das meninas. Vamos ver. Há 3 anos atrás, meu namoro foi muito bom, exceto pelos ciúmes, né, que corrói muito a gente, deixa a gente bem inseguro. Já passei por situações bem complicadas. Tive um namorado que ele era completamente louco de ciúmes, assim, de não deixar eu beber, nem nada do tipo. E eu achava, na época eu achava normal, eu precisei das minhas amigas me falarem que não era muito, não era um comportamento normal de uma pessoa ser ciumenta desse jeito, sabe? E hoje em dia eu percebo que muitas pessoas passam por isso sem saber que não é normal. Eu já tive um relacionamento que eu era bem ciumenta e eu acho que o ciúme só gera ciúmes, que o meu namorado também acabou passando os limites, acabou virando um relacionamento doentio. Tenho muitas amigas que já mudaram por conta de namorado. Eu acho isso muito errado, porque eu acho que cada um é um, independente de estar num relacionamento ou não. Eu já tive num relacionamento antes, era um relacionamento até bem doentio, onde eu me moldava pelo que a pessoa queria, mas no final ela tinha muitos ciúmes, então quase nunca era suficiente e tudo mais. E aí, felizmente, hoje em dia eu tô num relacionamento muito bom que eu posso ser eu mesma. Tá aí. Ninguém vai assumir também muito o negócio doentio, né? Muito difícil, né? E é bacana, não sei se você percebeu, Carol, que as meninas, elas associaram ao ciúme e não ao amor. E não ao amor. E não ao amor, entende? Então, isso é um ponto que é muito importante. Na maioria das vezes, elas associam justamente ao ciúme, não ao amor. Porque o amor, ele tem uma representatividade que é muito maior. E não é só os ciúmes, né, patológico. Tem um amor patológico por trás. Inclusive, elas falaram, né, olha, eu ficava o tempo inteiro tentando entender o que é que a pessoa estava fazendo. E achando que era só ciúmes. Que era só ciúmes e que aquilo tudo é muito normal. Não é normal. Não é normal. E o que a gente faz para sair desse problema? Primeiro, a pessoa precisa reconhecer, né, que tem algum problema, que esse ou ciúmes, ou o amor, ou a fixação, ela está tendo uma representatividade maior e principalmente um grau de prejuízo na sua vida. E quando essa pessoa, ela entende que realmente vai precisar de uma ajuda, ela precisa buscar uma ajuda profissional, que no caso seria um psicólogo ou um psiquiatra, e em alguns casos fazer um atendimento com os dois. Por quê? Porque muitos desses sintomas, eles
eles têm a ver com algumas psicopatologias, que no caso são transtornos de personalidade obsessivo-compulsivo, transtornos dependente e um transtorno de humor. Então não é o amor patológico a doença, e sim a patologia que ela já desenvolveu. E às vezes só está sendo manifestada através do amor patológico. Entendi. Nossa, gente, é um negócio assim, é claro que precisa de ajuda, precisa de muita conversa e tal. Às vezes tem que se encaminhar até para psiquiatra, para ajuda com medicamentos, com medicamentos, né? Isso. Mas tem alguma perguntinha, Fu, pra gente colocar? Separou? Vamos ouvir perguntinha do público, porque eu vou pensar nessa obsessão agora colocando numa outra coisa que é muito atual também, tá? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Ju, obrigada. Como fazer com que a pessoa enxergue, então, que esse amor virou uma obsessão? A pessoa que está se sentindo, que está na história do outro lado, já percebeu. Só quem não percebe é quem está obcecado. Né? Excelente. Essa pergunta é muito bacana. E uma das coisas é mostrar para essa outra pessoa os outros padrões de relacionamentos que existem. Tá. Mostrar que essa fixação, ela não é normal, mostrar que essa pessoa, ela deixou de viver, deixou de ter o convívio social com amigos, com familiares, mostrar o quanto ela se excluiu e também comparar isso com outras pessoas que namoram e que mantêm o seu convívio social. Então, ela só vai conseguir identificar, primeiro, ela tem que assumir, e segundo, quando a gente compara com as pessoas, olha, mas tu percebe que essa tua amiga, ela tem outros convívios sociais, ela faz faculdade, porque tem gente que nem faculdade faz, ela trabalha, ela consegue ir na academia, sai com amigas, mostrar isso. Isso é um dos pontos que ajuda a mostrar para a pessoa que a relação ela passou a ser doentia. E não é só um relacionamento normal, natural. Passou do limite. Passou do limite. Eu vou só a gente tem mais uns minutinhos, né? Para encerrar, existe uma coisa que está acontecendo muito atualmente, que eu não sei até que ponto isso é considerado normal e tudo mais. O uso das redes sociais. Por exemplo, agora a gente tem lá aquela possibilidade do Insta Stories, que é um negócio super legal. Inclusive a gente faz aqui no Você Bonita para mostrar sempre o que vai ter no programa. Então você já fica sabendo antes, quando você está no seu celular e tal. Só que existem pessoas que fazem Insta Stories o dia inteiro de tudo que fazem na vida e no dia. Certo? Certo. Você vai ver, você fala, o que é isso? Tem tanto pontinho de vídeo que você fala assim, até que ponto isso é normal? Como isso é um assunto atual, nós também estamos falando de algo obsessivo. Você acredita que esse também é um ponto-chave, algo muito específico desse momento que a gente está vivendo? Sim. Tem pessoas que têm a necessidade de mostrar para o outro, eu acho que tem que fazer uma diferença. Tem pessoas que trabalham com isso, seria um ponto, e aquelas pessoas que não trabalham são pessoas que têm necessidade de mostrar para o outro o que é que estão fazendo. E eu acho que tu pegou um ponto que é super importante, que é o comportamento compulsivo. Então, são pessoas que, no caso, elas têm um comportamento compulsivo em decorrência, por exemplo, tem necessidade de mostrar para a pessoa o tempo inteiro, olha o que eu estou fazendo, agora eu vou comer, agora eu vou na academia, agora eu vou dormir, vou tomar banho, estou lendo tal livro. Tem uma necessidade, tem uma questão de insegurança, de baixa autoestima. E enfim, vamos pensar assim, aquilo que você falou, de disposição. Exato. De uma vida pessoal, isso não é normal, um excesso. O excesso não. Tudo aquilo que é em excesso e que causa prejuízos e tem um nível de intensidade muito grande... E de dependência. E fixação deixa de ser normal. Tá aí, gente. Eu acho que chegaram algumas perguntas. Pensem. Eu acho que a gente pode fazer, tá aí pra isso, né? É uma ferramenta a mais. Coloca a gente... Eu, no meu caso, tenho as pessoas que querem saber algumas coisas íntimas, né? E tal. Eu acho legal, acho que eu não vejo problema, mas... Cuidado, porque tem umas coisas, sim, que... Por isso que eu quis entrar nesse detalhe desse comportamento compulsivo. Não são normais, né, Andrezinho? Você concorda? Tem um negócio meio estranho aí na história. Então, pensem a respeito disso. Eu vou agradecer, psicóloga clínica, Janaína Leão com a gente. Obrigada. Grandes informações. Olha quanta coisa, a gente vai juntando uma coisinha a outra, a gente chega aí, ou num perfil de alguém, ou em algum momento que a gente já viveu. Ninguém tá distante disso, não, né? Aquilo que eu falei, tanta pilha, tanta coisa no nosso dia a dia que a gente acaba mudando alguns comportamentos, porque é um excesso de estresse, sei lá. Como você disse, algumas coisas do passado que a gente não sabe exatamente o que, né? Exato. Por isso, precisa conversar com um profissional. Quem quiser saber mais a respeito do trabalho dela, é no @psicóloga_coach. @psicóloga_coach. Tem um site, janainaleão.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, Pauta Carol. super bacana, esclarecedora e atual. Obrigada. Até a próxima, viu?